Ou você, olha eu, você, Kleber Caverna, com a nossa dica do momento. Vamos entrar aqui então com a aula móvel. Nós vamos falar de quem, Kleber Caverna? Nós vamos falar sobre os pigs. Os pigs. Veja, então vamos começar aqui, ó. Pigs. Bom, primeiro, por que pigs? Porque o primeiro P é de Portugal. O I, Itália. O outro I, Irlanda. O G, de Grécia. E o S, de Spain, né? Ou Espanha. Claro, a palavra foi cunhada em inglês. Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. Então, daí o termo pigs. Importante lembrar que não começou como pigs. Em primeiro momento, antes de ter pigs, você tinha apenas pig. Ok? Você só tinha pig. Então era a crise dos porquinhos. Em inglês, pig, porco. É isso? Era Portugal, Irlanda, Grécia. Mas aí a coisa ficou feia, envolveu a Itália e envolveu a Espanha. Aí passou a crise a utilizar o termo pigs. Ok? Então essa é a primeira coisa. Kleber, qual é o ponto importante? Quais são os pontos importantes que eu tenho que estar atento sobre a crise nos porquinhos, né? Pigs, isso é uma brincadeira uma brincadeira assim, entre aspas, né? Da imprensa inglesa e alemã. Bom, basicamente, as causas da crise. Forte endividamento público, né? Ou seja, gastou-se mais do que deveria, né? Não fez o dever de casa. Quando você gasta mais do que você arrecada, significa dizer que você está tendo um problema sério administrativo e não está tendo superávit primário, né? Você tem que tomar cuidado, porque um governo ele tem que gastar menos do que ele arrecada. Quando ele gasta mais do que arrecada, é crise. Isso não é bom. Então, uma crise principalmente voltada ao endividamento desses países, envolvendo então Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, sendo que nesse contexto, o que a gente... Esse aqui repetiu, né? Foi mal. Isso aqui risca, já está repetido, né? Sendo que a Espanha e a Itália entraram depois. Quem começa a crise para valer é a Grécia. Quem começa a crise para valer é a Grécia. Tanto é que nós estamos agora estamos na metade do ano de 2015 e a Grécia, de todos os PIGs, ela ainda é o país que não está conseguindo sair da confusão. Ela corre até o risco de dar moratória, ou seja, um calote, não pagar a dívida. Então esse daí é o problema. Quais são as consequências? Aí você poderia me perguntar. Essas consequências para a crise nos chamados PIGs, para o contexto, primeiro, ela vai gerar um baixo crescimento, né? Não só desses países, mas da própria União Europeia. Então a crise atinge não só o PIB, o Produto Interno Bruto desses países, mas da própria União Europeia. E claro, lembrando que a União Europeia até o momento tem países que estão na zona do euro e os que estão fora, mas principalmente os países que estão na zona do euro. Lembrando que a União Europeia ela tem dois grupos básicos de países. Eles têm aqueles que a gente chama de União Econômica e Monetária e os que nós vamos chamar de Mercado Comum. Qual a diferença de um para o outro? A União Econômica e Monetária, ela tem como característica mais importante, que seria então o ponto que faz ela ser diferente, ela tem, entre outras coisas, livre. Deixa eu apagar esse aqui. Livre. Livre. Circulação de capitais, serviços, mercadorias, pessoas. Além disso, ela também tem o quê? Acrescenta-se aqui aquilo que a gente chamaria mais ou menos de uma tarifa externa comum
E a gente ainda pode acrescentar, esse M aqui ficou ruim, comum, a gente ainda pode acrescentar mais uma coisinha da União Europeia como União Econômica e Monetária. Ela também tem uma outra coisa que as outras, que, por exemplo, nenhum outro bloco tem, que é a moeda única. Moeda única. A moeda única, no caso, o euro. Bom, qual a diferença para o mercado comum? O mercado comum não tem moeda única. Então, a grande diferença é que esse aqui, ó, não tem moeda única. Não tem moeda única. Essa é a grande diferença. Tem livre circulação de capital, serviço, mercadoria, pessoas, uma tarifa externa comum, mas não tem moeda única. Então, assim, ela afeta, essa crise afeta não só os PIGs, mas afeta toda a União Europeia. Por quê? Porque você vai ter fuga de capitais, fuga de investidores, fuga de investimento. O capital vai embora com medo da crise. Outra, a população, obviamente, as populações desses países ficam chateados com a situação. Claro que os países dos PIGs, principalmente, porque tiveram cortes dentro do funcionalismo público, em vários setores, elevação de impostos, etc. e tal. Mas, por exemplo, países como a Alemanha, que são os que saíram para socorrer os PIGs, a população também não concordou com, por exemplo, a Angela Merkel tirar dinheiro do bolso para ajudar esses países. Então você vê que descontentamento da população. Claro, aumento de desemprego na Europa, principalmente na zona que envolve aí os PIGs. E a crise, óbvio, não para só por lá. Ela vai pegar o mundo todo. Então, olhando aqui, preste atenção, essa crise dos PIGs vem se arrastando, ela é uma sequência que vem desde 2008 com a crise imobiliária nos Estados Unidos, mas a partir de 2009, 2010 principalmente, ela ganha mais força para o lado ruim, atinge com mais força a Europa, e nós estamos em 2015 e a crise ainda continua por lá. Claro que os países estão agora numa situação um pouquinho melhor, com exceção da Grécia, que parece que a coisa não se resolveu ainda e está longe de ser resolvida. Então isso aí, ó, é a minha dica. Fui!